Você já percebeu que estamos passando por uma grande transformação no mercado de trabalho, que nós chamamos da quarta revolução industrial? Isso impacta diretamente na nossa forma de trabalho, na nossa formação, como nós nos adequamos ao mercado. Vamos falar um pouquinho disso hoje, entender as fases de cada transição da indústria 1.0 até a quarta revolução industrial, que é a fase que nós estamos passando. Então convido você a ficar na aula de hoje para que a gente possa debater um pouco sobre esse assunto. Oi gente, seja bem-vindo ao canal do 3Ns, muito obrigado pela sua companhia. Você que está chegando agora, se inscreva no canal e navegue aqui para conhecer tantos e tantos conteúdos que já estão aqui publicados e que vão com certeza te ajudar para fazer a gestão industrial, a gestão do seu processo, a gestão da qualidade, diversas ferramentas aí já disponíveis. Hoje vamos falar de um assunto que está aqui em pauta e que está transformando, mudando já a nossa forma de trabalho, que nós chamamos da quarta revolução industrial ou conhecido como Indústria 4.0. Em diversos cenários, nós já vimos que a indústria foi se transformando conforme foram acontecendo os eventos aqui no mundo, e isso foi transformando e mudando a forma de trabalharmos, a forma de produzir, a forma de entregar produto no mercado. Então vamos dar uma olhadinha, e entender o impacto da indústria 4.0 e o impacto disso também em relação à qualidade, que é a forma que nós estamos entendendo que vamos entregar produto, como que isso vai acontecer, como monitoramos a qualidade do produto, de que forma a indústria está trabalhando, está se transformando e como isso impacta diretamente no meu trabalho. Vamos olhar então um pouquinho de história para que possamos debater isso. Então vamos lá. Se nós olharmos para a primeira revolução industrial, ou seja, a primeira grande transformação que teve na indústria, e nós falamos aqui então da indústria 1.0, ela aconteceu lá em torno de 1780 a 1830. E como que foi essa transformação? Ela trouxe aqui então o uso de novas fontes de energia, principalmente a questão da máquina a vapor. Quem aí está na escola, está na faculdade, vai lembrar um pouco desse estudo lá do uso da máquina a vapor e começou então a transformar a questão da indústria. Também nesse período teve a questão do desenvolvimento do meio de comunicação, principalmente pelo telégrafo, Então, nessa época se usava o telégrafo, o chamado código Morse, aonde se comunicava das primeiras formas, lá nos primórdios da comunicação. E também, nesse período, teve um impacto da divisão e especialização do trabalho, ou seja, começou-se por causa disso a transformar a forma de fazer, a forma de fabricar, a forma de produzir, e isso trouxe perda de autonomia para os artesãos. Ou seja, até então o forte era o trabalho manual, aquele trabalho individual, aquele trabalho artesanal. Com essa primeira revolução, então o artesão em si começou a perder força, ou seja, o trabalho manual, o trabalho artesanal sofreu um grande impacto aqui nessa época. Então essa foi a primeira transformação que nós já vimos bastante. Depois, ali em torno de 1870, na década de 1870, chegou então a indústria 2.0, que é a segunda revolução industrial, beleza? Muito do que nós vemos hoje ainda está impactado, por essa segunda revolução industrial. Então, o que aconteceu aqui? Nós ouvimos falar então do Fordismo, O que é isso? É lá quando teve a revolução da indústria automobilística. Então, é o fortalecimento da indústria automobilística que trouxe então a linha de montagem. Lá, quando nós estudamos um pouquinho da história e vemos a questão lá principalmente dos tempos modernos, o filminho do Charlie Chaplin, convido você, indico você a assistir Tempos Modernos e entender um pouco disso. Nós vemos essa questão então da segunda revolução industrial, a linha de produção, a linha de montagem no ramo automobilístico e também a questão da produção em massa. Então, aquilo que começou lá atrás, na primeira revolução industrial, ganhou força na segunda revolução industrial, principalmente por causa do surgimento e aplicação da eletricidade. Então isso trouxe mais de agilidade, potencializou a indústria automobilística, a linha de montagem, a produção em massa, então produzir em escala, produzir produtos iguais, produzir de forma cíclica. Isso é o que aconteceu então na segunda revolução industrial, principalmente por força de Henry Ford, e também por causa da produção em massa dos veículos automotores, no caso, automóveis.
E chegamos então aqui em torno de 1970, na terceira revolução industrial, que é conhecido como a indústria 3.0. E é aqui que nós concentramos, vamos dizer assim, a maior parte dos conceitos de trabalho no dia de hoje. O que aconteceu na terceira revolução industrial, aqui recente, 1970? Então, aqui, por exemplo, foi a aplicação da alta tecnologia, principalmente voltada à telefonia móvel, ou seja, os celulares, o telefone fixo, os telefones celulares, essa grande forma de comunicação teve uma grande força, e a aplicação da robotização, da automação. Então aquilo que teve agora lá na segunda revolução industrial ganhou mais força ainda com a questão da automação, da aplicação de processos que trabalhem sozinho, né, dos processos automatizados, robotizados. Isso trouxe também para o mercado uma grande necessidade de especialização, porque o uso da tecnologia trouxe essa transformação no mercado. E aqui veio uma cobrança maior, então, da formação acadêmica, do curso técnico, do curso superior, das engenharias, porque a automação ganhou uma força e isso transformou o mercado. Só que essa necessidade de especialização trouxe também um grande impacto de desigualdade social e de desemprego. Por quê? Porque muitas pessoas talvez não acreditaram, também não tinham condições financeiras de investir, então não se especializaram. Isso começou então a trazer uma grande desigualdade, um grande impacto na questão do desemprego, porque as pessoas não se especializaram. E aqui nós começamos a ver então o impacto dessas transformações da revolução industrial que vai acontecendo de tempos em tempos, né? E isso vai impactando diretamente na nossa forma de viver, nossa forma de trabalhar. E enfim, chegamos então na conhecida e chamada quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que está impactando principalmente a partir de 2015. E por que isso? Porque isso começou a surgir lá na Alemanha. Estudos que foram realizados lá de tecnologias, trazendo integração de tecnologias, trouxe então esse conceito de 4.0, que é a transformação que nós estamos passando no dia de hoje e que impacta diretamente na nossa forma de trabalho, na especialização, no que precisamos buscar no mercado para nos mantermos nele. Então eu convido você já a deixar aqui nos comentários como que você enxerga a indústria 4.0. Será que de fato nós saímos da 2.0 e fomos para 3.0, ou nós estamos fazendo um salto, saindo da 2.0 e chegando na quarta revolução industrial direto? Muitas empresas estão fazendo esse salto e algumas ainda estão paradas lá na 2.0, e fica aí um ponto de atenção para saber como nós precisamos nos adequar a esse mercado. O que então a indústria 4.0 está trazendo para nós? Em primeiro lugar, vejamos que é a questão da união e a integração de diversas tecnologias que despontam uma nova forma de fabricação. O que essas tecnologias e essa integração impacta? Ela impacta principalmente em produção mais rápida e produção mais confiável. Ou seja, a integração de tecnologias, essa integração de uma tecnologia que conversa com a outra, que transforma resultados, que conversa com máquinas, robotização, o uso de algoritmos, né, tão falado e tão conhecido aqui no mercado digital, tudo isso influencia numa produção mais rápida, porque essas tecnologias permitirão a tomar decisão mais rápidas, em tempo real, analisar indicadores, analisar desempenho de processos, saber se uma máquina vai quebrar antes dela quebrar, saber o desempenho, como está a questão do meu processo, se o meu produto ainda está atrativo, não está, diversas respostas muito rápidas. E também a questão da confiabilidade. Por quê? Porque nessa revolução, nessa quarta revolução industrial, as máquinas terão maior poder de decisão, principalmente por causa do algoritmo, vamos falar um pouquinho disso. Elas saberão se o produto está ok ou não ok sem a intervenção humana. Olha só como isso nós já ouvimos falar lá atrás, mas agora isso vem com maior velocidade ainda, principalmente por causa da tecnologia 5G que está chegando agora no Brasil, mais que em outros países, principalmente aí na Europa, já está aí em larga escala. Na China também já está sendo aplicada aí já há muito tempo. Então no Brasil estamos atrasados, bastante atrasados em relação a essa quarta revolução industrial. O que também está acoplado nessa quarta revolução industrial, né? O que quer dizer então essa integração, essa tecnologia, essa produção mais rápida e mais confiável? Por que isso? Principalmente também por causa da aplicação da inteligência artificial
mais a questão da robótica, a robotização. É aquilo que estava falando. Por causa dessa inteligência, dessa integração da internet, da velocidade 5G, internet mais acessível, mais rápida, resposta mais rápida, a inteligência artificial está trazendo, aliás, para a robótica poder de decisão sem a intervenção humana. Então, até a indústria 3.0, existe a questão da robotização, a automatização, mas o homem ainda está muito atrás disso. A máquina em si não consegue ter resposta ou tomar decisão totalmente independente, desligada do homem. Ainda na 3.0, a máquina trabalha, mas sempre por trás do computador tem um homem ali tomando decisão, olhando para resultados, olhando para gráficos, questões estatísticas para tomar decisão. Porém, na 4.0, através de algoritmos, que é uma forma de programação, de ler dados, os robôs estão tendo maior autonomia em seu trabalho, ou seja, tomam decisão de parar uma máquina, de fazer uma manutenção sozinha, de tirar um produto ruim da esteira, de fazer essa transformação, de corrigir um parâmetro no processo sozinho, lendo dados, por causa da inteligência artificial, robotização e algoritmo. Esses são os principais impactos que essa tecnologia traz para cada um de nós e que precisamos estar muito atentos para poder trabalhar e nos adequar a este mercado. Também deixa aqui no comentário, é importante deixar no comentário, se você já trabalha numa empresa que está dessa forma, como que está trabalhando, se já viu um processo assim. Então até de repente se você quiser deixar um link aqui de algum vídeo, de algum material que possa ajudar o pessoal aqui no nosso canal a entender a realidade da indústria 4.0, convido você a deixar aqui o comentário e contribuir com essa aula aqui. Vamos interagir e vamos fazer com que essa ideia de fato fique clara para que nós não fiquemos atrasados. Então, dentro dessa tecnologia de inteligência artificial e robotização, está a questão então que eu estou falando de maior autonomia das máquinas, maior capacidade de tomar de decisões por causa do algoritmo. Temos também a questão da internet das coisas. Vamos ouvir falar muito, e está muito comum ouvir falar da internet das coisas, o IoT, né? Então, o que é isso? É a internet, a conexão da internet em relação a máquinas, eletrodomésticos, veículos, produtos e pessoas que estão ligadas à internet. Então, por exemplo, você tem lá, por exemplo, no seu celular, você fala lá um OK Google e você começa a ter um relacionamento com o celular, ou seja, você começa a interagir com o celular por voz. Isso é a internet das coisas. Acende luz, apaga a luz, liga um aparelho eletrônico na sua casa por comando de voz. Tem muitos equipamentos eletrônicos hoje que permitem isso. O automóvel hoje, que faz alguns movimentos já sozinho, estaciona, sensor de ré e liga, desliga, liga GPS, tudo por comando de voz. Isso é a internet das coisas e isso está muito aplicado à quarta revolução industrial. O comando de voz, a capacidade de ter resposta rápida, de interagir com equipamentos, máquinas, com aparelhos eletrônicos de forma sem precisar parar muitas vezes. Você está andando, trabalhando e está se comunicando, fazendo outro equipamento parar, trabalhar, corrigir por comando de voz, por exemplo. Enfim, um pouco disso reflete para nós a internet das coisas. A gente vê muito disso no celular hoje em dia, que é um instrumento, um equipamento que tem tudo isso muito bem compactado e que mostra para nós muito bem a interação da internet das coisas. Então fique atento, porque à sua volta, com certeza, a internet das coisas está trabalhando com muita força e isso está chegando na indústria e isso impacta na quarta revolução industrial. Ainda temos também a questão, por exemplo, da impressão 3D. Está muito forte no mercado hoje em dia essa questão da impressão 3D, que impacta também muito na questão da indústria 4.0. Por quê? Ela permite a impressão de pequenas e grandes itens, de diversos tipos de matéria-prima, Então, não tem uma matéria-prima específica, mas diversos materiais, que permite a impressão com alta precisão, Ou seja, existe um programa, existe uma forma de programação, você coloca lá naquela impressora e ela produz tal item com a precisão altíssima. Então, isso traz qualidade, isso traz confiabilidade, que é aquilo que nós falávamos no início. Então, hoje se produz casas, se produz materiais grandes, se produz materiais pequeníssimos, grande precisão, que são
são colocados aí no mercado, né, com alta qualidade, e que isso traz também um valor agregado muito grande, porque permite personalizar conforme a necessidade do cliente. Então, uma característica muito grande também da quarta revolução industrial é a personalização de produtos conforme aquilo que o cliente quer. Então, o cliente passará a ter produtos mais personalizados conforme a sua necessidade. E de que forma tudo isso, então, impacta na qualidade, né? Qual é o impacto na qualidade, para nós que trabalhamos na qualidade, para nós que monitoramos a qualidade na empresa, o que isso impacta? Presta atenção, porque isso é muito importante para a nossa especialização e também para a transformação daquilo que buscamos no mercado de trabalho. Um dos impactos é a redução e a eliminação das conferências manuais e monitoramento humano. Hoje ainda é muito comum ter aquela pessoa que vai lá na produção, que fica controlando um parâmetro, que mede aqui, que mede ali, que pesa aqui para ver se está bom, se está adequado, se está de acordo com a especificação. Esse é um ponto também que tem um grande impacto na indústria 4.0, porque isso tende a diminuir, se não, dependendo da empresa e da tecnologia investida, a cessar esse tipo de controle. Os robôs farão isso por si só, através de parâmetros, de algoritmos que já darão resposta se aquilo está ok, não ok, e vai tirar do processo aquilo que está ruim e corrigir os processos. Porque também isso traz mais qualidade nos itens produzidos. Como nós falamos, todo o impacto traz mais, esse impacto todo traz uma maior qualidade, porque a robotização, essa capacidade de leitura e essa questão de não precisar do humano ali intervindo, ou seja, reduzir o erro humano, trará maior qualidade naquilo que está sendo produzido. Também a questão de respostas em tempo real, de parâmetros de processo e resultados. Aquilo que nós estávamos dizendo. Então, não precisará mais, e já não está precisando em muitas empresas, aquela pessoa que fica monitorando o processo, que fica monitorando parâmetros, para saber se não está saindo fora do especificado. E muitas vezes as máquinas se corrigirão sozinhas, elas farão ali os ajustes sozinhas. É só chegar num determinado parâmetro, numa determinada temperatura, numa determinada velocidade, e ela vai lá e corrige o processo sozinha. Olha só como está se adequando o mercado. Também a questão da necessidade de integração com as novas tecnologias. O que eu quero dizer aqui? Nós precisamos nos adequar ao mercado, buscar entender as tecnologias. Está aí muito em pauta, por exemplo, a questão dos BIs. O que é os BIs? Resposta rápida, resposta imediata, painéis que traz ali monitoramento do processo. Precisamos estar integrados a essas tecnologias que trazem resposta rápida, que trazem correções, que trazem robotização, que traz essa ligação da internet, a internet das coisas, com a questão dos equipamentos industriais. Nós precisamos nos adequar a isso para estarmos inseridos no mercado, senão pouco a pouco estaremos sendo trocados por pessoas que têm esse conhecimento, né? Aqui está o grande impacto dessa quarta revolução industrial. Então, levanta aí a cabeça, coloca a cabeça um pouquinho para pensar, veja como está a sua formação e já vai buscando esse tema no mercado para se especializar. Senão vai acontecer muito o que aconteceu na primeira revolução industrial. Lembra que o trabalho artesanato praticamente começou a cessar? Hoje vemos pouquíssimos trabalhos artesanais. Então, na quarta revolução industrial, nós vamos começar a ver isso acontecer novamente, né? Então, é muito sério isso, precisamos de fato pensar nesse trabalho. E também a questão da necessidade de habilidade em interpretar dados. Por quê? Ainda, né, nessa transição, o homem tem bastante participação, ainda porque, como está chegando, né, aqui no Brasil, essa quarta revolução está sendo aplicada, ainda existe um medo, um receio de deixar totalmente por conta das máquinas. Então, precisamos interpretar dados, precisamos trabalhar aí na engenharia das coisas, precisamos entender essa questão do controle estatístico, né? Ter essa resposta de tendência de mercado, tendência de processo, tendência de correção, para que possamos de fato intervir e fazer com que a máquina seja um aliado e não seja o nosso substituto. Então precisamos nos adequar à tecnologia, adequar a nossa formação no mercado e assim possamos trabalhar com a máquina, com a tecnologia e não precisemos que ela nos substitua. Então, quando falamos dessa questão da necessidade de habilidade de interpretar dados, está muito ligado a isso também. Então, olha só quanta transformação e o tamanho do impacto disso no nosso mercado de trabalho. E agora eu te pergunto, aonde você trabalha já está assim?
como que está? Você acha que precisamos nos preocupar com isso ou isso não vingará muito? Mas olha só, com a vinda da internet 5G, que traz velocidade absurda, que eu disse que lá no exterior, lá na Europa e principalmente na China, isso já está sendo trabalhado com muita força, e isso vai transformar com certeza numa velocidade muito rápida, principalmente também agora o pós-guerra. Não temos aí só a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas diversos outros países em guerra, e muitas dessas tecnologias já estão sendo aplicadas aí. Nós veremos uma grande transformação no mercado. Então, esse vídeo tem como principal objetivo trazer para nós aí um ponto de atenção. Precisamos nos adequar no mercado. A indústria 4.0 é uma realidade. A internet 5G está aí. Estamos vendo essa transformação. Ainda estamos numa transição, mas as indústrias que estão de fato aderindo a isso estarão despontando no mercado, tendo produção em massa com maior resultado, com maior qualidade. Haverá essa substituição maior do homem pela máquina, pela robotização. Isso é uma realidade. Então, essa era a intenção do vídeo de hoje, trazer para nós esse impacto da qualidade na indústria 4.0, entender que essa é uma realidade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque vamos debater muito sobre esse assunto ainda aqui no nosso canal. Convido você também a deixar o seu like se você entendeu o conteúdo. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, trazendo também sugestões de ferramentas da indústria 4.0 que podemos estar trabalhando aqui no nosso canal, e também a você falar sobre isso. Mais uma vez, eu convido você a falar sobre isso aqui nos comentários, para que possamos interagir, debater e de fato trazer aqui estudos de caso daquilo que está impactando no mercado de hoje. Se esse conteúdo também te ajudou e você quer colaborar com o canal, convido você aí a deixar um valeu demais, que é um botãozinho que tem aqui embaixo, um coração com um cifrão. Muito obrigado mesmo pela participação nesse vídeo, por acompanhar esse conteúdo, e até a próxima aula, até o próximo debate.